Este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. E hoje quem está visitando aqui a gente no escritório do Cronópios é Lúcio Agra. Que você é? Quem é você, Lúcio Agra? Fala um pouquinho de você. Eu não sei. Mas você é poeta, escritor, é músico. Então, isso é tudo isso. Eu tive procurando entender isso anos atrás, até que eu desisti. Eu comecei a me reconciliar com um desejo que era mutante e que se voltava para várias coisas. Mas eu diria que a linguagem que me fez perder esse medo de me voltar para várias coisas foi a performance, porque ela mesma é uma linguagem de outras linguagens. E também uma certa percepção que tem se adensado com o tempo de que a gente está vivendo um momento hoje que é efetivamente de mistura entre linguagens. Quer dizer, eu acho que daqui a mais algum tempo ninguém mais vai fazer uma coisa, vai fazer uma combinação de outras coisas, né? Como de fato sempre aconteceu. Quase eu ouvi macumbação. Pode ser também, né? Parece que eu ouvi de várias coisas. Macumbização das coisas. Então, mas assim, quando eu vi que você participa de vários eventos, eu já te vi em vários eventos assim, sem saber que você estava lá, de repente, Lúcio Agra, em vários eventos, né? E assim, o pessoal que te chama, eles te chamam por quê, assim? O que eles querem de você? Olha, a principal motivação me parece ser, por um lado, um trabalho que eu venho fazendo desde que em 94 eu fiz um livro de poemas, que eu podia ter trazido, que eu esqueci, que foi o primeiro e único livro em papel meu. Porque aí em seguida eu comecei a fazer experimentos com computador e isso foi me encantando cada vez mais. Só que quando chegou por volta de 2000, 2001, eu estava achando que ninguém ia prestar muita atenção a isso. E aí, isso, assim, estou pulando um pedaço em que eu importei um dos primeiros softwares de hipertexto que existia ainda antes da web, que era o Storyspace e tal. Então, você é um pioneiro nessa área. Mas aí, assim, digital, a coisa era não tinha muito retorno e tal. Só que aí, onde reverberar. Né? E aí eu fui meio por acaso parar no primeiro e-poetry que foi feito lá em Buffalo, no Electronic Poetry Center lá em Buffalo. E lá o pessoal gostou muito e tal, eu voltei muito animado para fazer isso. Você esteve lá nos Estados Unidos? Isso em 2001. Como é que você foi? Porque eu participava de listas de discussão e tal, e aí de repente rolou essa história e através de alguns amigos acabou. O Wilton Azevedo também ia para lá, mas não foi necessariamente por causa dele. Coincidiu de estar numa lista com várias outras pessoas que estavam... o Jorge, que fez o livro sobre poesia digital, que é provavelmente um dos livros mais importantes, se não o mais importante no Brasil, pelo menos. O Jorge Antônio. O Jorge Antônio. Ele já esteve aqui no nosso videocast. Então, ele fez um livro que é fundamental sobre a história da poesia digital no Brasil e no Jorge mundo. Luiz Antônio, né? E ele, infelizmente, o Jorge Luiz Antônio, ele infelizmente não pôde ir na ocasião, mas ele também participava dessa lista. Enfim, em resumo, a partir disso, eu tive uma militância nessa área. Ao mesmo tempo, em 2001, eu estava entrando como professor no Arte do Corpo, integrando a equipe do Renato Cohen, que desde 97 vinha trabalhando comigo. Eu trabalhando com uma espécie de consultor dele para algumas coisas de que ele gostava, como vanguardas russas e tal, que ele trabalhava, a gente gostava, ambos gostávamos disso. Então, aí, esse outro caminho da performance, eu estava começando a experimentar, porque eu tinha feito, obviamente, performance muito antes, ainda no tempo de faculdade e tal, mas eu não me tocava da importância. Eu fiz letras. Eu fiz letras na UFRJ. E todas as vezes que tinha um recital, uma coisa assim, eu não conseguia ir lá e simplesmente ler um poema como todo mundo lia. Eu sempre fazia umas coisas, sempre fazia umas coisas. E aí, mas isso ficou... E eu tinha passado pelo teatro, quando adolescente, até durante a faculdade, fazendo teatro amador e tal, mas isso ficou distante. Nos anos 80 eu briguei com o teatro, achei que aquilo não tinha nada a ver, abandonei aquilo. O Renato não me trouxe de volta para o teatro, mas me abriu essa percepção para a performance, que fez com que eu reconfigurasse tudo que eu vinha fazendo antes. E aí eu comecei a achar que tinha sentido o fato de eu não ter publicado em papel aqueles poemas todos, porque muitos deles, na verdade, eram para serem ditos, para serem performados. E aí eu comecei muito devagarinho a juntar essas coisas todas.
Eu diria que um dos pontos de junção disso foi, em 2000, eu fazer pela primeira vez a Usonac do Kurt Schwitters lá no Instituto Goethe, e um outro ponto foi em 2007, quando eu e o Paulo Hartmann montamos um duo chamado Demolição e apresentamos no e-Poetry de Paris, no Le Divan du Monde, a gente apresentou esse trabalho, que é um trabalho que a gente continua fazendo. Tem sim, tá aqui. A gente vai mostrar então agora. É um trabalho que a gente continua fazendo. A última vez que a gente fez foi agora no 2011, Poetas por quilômetro quadrado. Isso é um passaporte. Eles fizeram esse programinha, que é um passaporte poético, né? Que foi um encontro entre poetas do Brasil e de Madrid, e eu participei dessa parte brasileira. Né? Entre os que estavam participando de brasileiros estava o Arnaldo Antunes, estava o Marcelo Saé, que depois foi para lá, para Madrid, fazer lá também, o Ricardo Aleixo, que também já fez lá. Coisas com o Arnaldo também, né? Fiz. A gente, na realidade, eu e o Arnaldo, a gente nunca trabalhou junto diretamente, mas a gente fez coisas juntas, por exemplo, em vários desses eventos em homenagem ao Haroldo de Campos, que é uma coisa que eu gosto de participar, nos Bloomsday, né? Vários que teve já. É a primeira vez que eu te conheci no Bloomsday, né? Então, como baterista. Então, aí essa outra atividade minha que eu tinha deixado lá atrás, como da época do punk, tá? Eu retomei essa atividade da bateria, juntando tudo isso. Então, foi, digamos, durante essa década que eu fui juntando essas outras coisas da música. Mas eu não me vejo como músico, eu não me vejo só como poeta, mas eu acho que a poesia, como uma vez muito recentemente... Mas baterista você é? Eu toco, mas na realidade eu toco rock, eu não tenho pretensões a me tornar um exímio baterista e nem acho que eu tenho competência e capacidade para isso. Mas eu seguro isso. Banda, né? Agora, por exemplo, eu estou num trabalho que tem até também registro na web, que é um trabalho que a gente está fazendo com outros artistas, com o artista do vídeo, que é o Rodrigo Gontijo, com o Mário Ramiro, com a Lali Krotosinski, que são todos artistas que são de outras proveniências e que estão usando a linguagem da música, da performance, mas afinal a própria performance sempre fez isso, né? Ela sempre se valeu de outras linguagens também. A famosa história do Joseph Beuys, que fez uma música que gravou um compacto, né? Zona Stadtregel, tocou na MTV, tudo isso, quer dizer, então tem esses atravessamentos também. Mas aí eu me concentrei principalmente nessas linguagens, na música, na performance, na poesia, e tentei fazer um pouco uma junção dessas coisas. Né? E define performance, assim, qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra performance e gostou desse troço? Não, então, definir eu acho quase impossível. Eu acabei de escrever um livro tentando eu estou definir? tentando escrever. Tá. Mas já desde 2006 eu estou escrevendo esse livro sobre performance, mas lá tem um texto que eu apresentei não faz muito tempo em Brasília, em que cujo título é Por que não se deve procurar definir a performance? Eita, eu tinha que ler primeiro. Não, porque na realidade a performance ela participa de um regime de pensamento que não é mais aquele das definições, dos enquadramentos, enfim, não é uma lógica. Mas ela mais nasceu do século XIX, digamos. Ela nasceu como um brado, não foi? Exatamente. Ela já nasce, a performance é uma das linguagens que nasce numa série de produções artísticas que a gente convenciona chamar de arte contemporânea, que não tem uma marcação temporal, digamos, começa no ano 2000, mas digamos que da década de 60 do século XX para cá, há uma série de transformações, inclusive epistemológicas, que tornam muito difícil você trabalhar com definições, com pontos de vista fechados sobre isso e tal. A primeira vez que eu ouvi falar de performance, provavelmente, foi quando eu ainda era moleque, porque minha tia colecionava Enciclopédia Abril, e tinha um negócio estranho que aconteceu comigo, que eu até hoje não consigo explicar, e eu digo isso não para parecer pretensioso, mas porque era sincero mesmo. Eu pegava a Enciclopédia Abril e só me interessava por uns verbetes estranhos que tinha lá, tipo música concreta, teatro do absurdo, essas coisas assim. Eu gostava dessas coisas, cinema expressionista. Muitos anos depois, eu examinando o corpo editorial da enciclopédia, vi que tinha gente extraordinária escrevendo lá. Augusto de Campos escreveu coisas para lá, um monte de gente. E porque, sim, era a época da ditadura, né? As pessoas tinham que
tinham que sobreviver de algum modo, e não só pela sobrevivência, mas porque elas estavam dentro de um projeto editorial que, de fato, tinha algum interesse, penso eu, né? Mas, enfim, o fato é que eu me interessava por essas coisas. Eu devo ter passado por essa palavra. Depois, alguns anos atrás, eu achei algumas coisas minhas da época da faculdade em que eu usava performance, o termo performance. Eu andava com o pessoal de artes visuais, eu não andava com o pessoal de letras quando eu estava na faculdade. Você é meio um pária, né? Das letras, então, né? eu andava assim meio... Eu preferia ficar perto do pessoal de música, de física, de artes visuais, principalmente. A gente conversava muito e claro que esse tema estava na discussão e tal. Mas a gente não... tem dois motivos para isso. A gente não conscientizava isso muito, por um lado. Por outro lado, também, muita gente que faz performance hoje, que diz que faz performance, disse que fazia uma coisa que não sabia o que era, até que alguém disse que aquilo era performance. E, além disso, há toda uma história, que é isso que eu estou trabalhando no meu livro também, da performance brasileira, que tem uma certa singularidade, que muitas vezes, para o bem e para o mal, fugiu dessa terminologia, ou fugiu de uma tentativa de enquadrar isso num determinado quadro referencial, né, para saber o que é performance e o que não é. Enfim. Mas assim, quando você está num evento, o flyer lá, o que está escrito no flyer? Pois é, na maior parte dos eventos acaba eu aparecendo lá. Tem uma discussão sobre essa terminologia, inclusive, e há várias opiniões sobre isso. Esses dias, conversando inclusive com o Felipe Ehrenberg, ele estava sugerindo, ele tem toda uma formulação interessantíssima sobre uma outra possibilidade terminológica para isso. Mas eu ainda acho que, e eu não cheguei a nenhuma conclusão, não vai aí nenhuma posição definida, eu acho que o termo, ele já foi abrasileirado, já está dicionarizado, ele já foi incorporado por nós e nós já inventamos com isso uma outra coisa, que a gente não sabe definir, mas que todo mundo, quando vê, imediatamente diz, isso aí é performance. Tem algumas coisas que são um pouco vagas, mas que várias pessoas acabam identificando. Além disso, também a gente não está abrindo mão, e aí eu vou falar agora como um professor do curso de Comunicação das Artes do Corpo, onde a gente já tem essa área de concentração, que é nova, que é a performance, a gente não abre mão de pensar também a possibilidade de criar novas áreas de conhecimento que não estejam comensuradas a um quadro de referências como era classicamente feito isso, o quadro disciplinar clássico. Eu acho que o Brasil é um país que sempre produziu coisas de extraordinário vigor experimental. O problema é que, ao mesmo tempo, a gente descrê disso e muitas vezes a gente sabota isso. Eu digo a gente, assim, as pessoas de modo geral, os próprios brasileiros, ou tem uma visão... Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando esses dias, faz 2 semanas, com o Guilherme Gomes Penha, que estava aqui, que é um dos maiores performers do mundo, trabalha com poesia também, enfim, com os americanos chamam spoken word e tal. Spoken word? Spoken word, palavra falada, né? Um termo besta para falar isso. E ele estava dizendo assim, eu acho inacreditável que vocês não vejam a si mesmos vejam-se inferiorizados em relação a outros países do mundo, ou como tendo uma produção artística que Nosso seria espelho menor. não é tão bonito quanto os outros. Não, ele demais, disse né? isso é completamente absurdo, porque a impressão que eu tinha, disse ele, era precisamente o contrário, né, de que vocês eram absolutamente ciosos e conscientes da grandiosidade do trabalho de vocês, da criação artística brasileira e da importância que isso hoje tem no mundo. Então eu acho que, assim, de algum modo também a gente está aprendendo a lidar com isso, está aprendendo a lidar com a nossa capacidade ou possibilidade ou teor de invenção que a gente pode mobilizar, entendeu? Eu vejo mais por aí. O que você está produzindo fora? Você está escrevendo um livro, né? Então, Sim. Você está montando alguma performance agora? Então, está na sua cabeça aí alguma? Tem sim. Eu continuo esse trabalho do Demolição, que é um trabalho permanente, e da Orquestra de sempre beta, né? É um trabalho beta, né? Demolição beta, né? Tá sempre mudando a versão. E eu gosto desse negócio da versão 2, 3 e tal.
Você está em qual? 2.4? Eu acho que a gente acumulou. A última que a gente fez agora, que foi lá no Vergueiro, eu sempre acho que a última é mais interessante, foi muito legal. E foi, inclusive, um sonho, eu devo confessar isso, foi um sonho que eu tinha realizado, de tocar e de fazer performance na sala do Niran Barbosa, que eu acho o máximo aquela sala. É um espaço muito legal, no Centro Cultural Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo, no Vergueiro. E, enfim, mas a parte desses trabalhos que são da fusão com a música ou da própria música, que é a Orquestra Descarrego, que é um coletivo espontâneo, quer dizer, nós temos esse núcleo e a gente chama todas as vezes, quando tem uma oportunidade, quando nos chamam, a gente chama outras pessoas para fazerem junto conosco. Além disso, eu estou produzindo esse livro e acabei de fazer uma performance que eu vinha preparando há muito tempo e que eu fiz primeiro no Canadá como parte de um intercâmbio que se estabeleceu entre o SESC, aqui principalmente o SESC Pinheiros, e o Lelier, no Quebec, Canadá, que é um centro de discussão de performance e arte contemporânea, de produção também. Tá vendo? Por isso que faz sentido falar lá fora, né? Faz sentido. Que fica no Quebec e que eles há muitos anos já fazem, eles existem desde 78 e há muitos anos eles fazem que pode ser talvez um dos maiores festivais do mundo de performance, que é o RIAP, que é o Encontro Internacional de Performance e Arte, de arte da performance. Você estava lá. E aí eu fiz um projeto para lá que era o Performance para Teatro. Eu queria investigar um pouco esse limite e pensar um pouco como é que seria você entrar no edifício teatral, na caixa teatral, naquela coisa tradicional que a gente conhece, e operar ali de uma forma diversa, ou pressupostamente diversa daquela que é, né? Porque, claro que o próprio espaço também torna teatrais as coisas que se produzem dentro desse espaço. Eu queria investigar essas fronteiras, queria mexer com esses limites. Então, tentei fazer lá, mas lá não foi possível fazer como eu gostaria, aqui foi mais possível. Eu fiquei 24 horas no teatro, instalado, fazendo performance continuamente. Ficou 24 horas? E agora eu quis ganhar do Zé Celso, né? Não, mas não era uma coisa para ser vista. Por exemplo, de madrugada ninguém estava assistindo a performance. Mas você estava fazendo. E eu estava fazendo a performance. Quer dizer, tinha que ver com outras questões. Você não podia descansar, também. Nem tomar uma aguinha. Eu dormi algumas horas, né? Mas se a gente for considerar que até o ato de dormir e onde eu estava dormindo e a forma como eu estava e tudo, com o registro em vídeo, que acabou depois que eu perdi. Mas, enfim, como que você não, deu um problema qualquer e acabou que essa coisa de você guardar numa memória e a memória perder. Quer confiar só naquela memória. Só naquela memória eu perdi, não estava boa, e aí perdi, os arquivos se corromperam, eu infelizmente perdi. Mas enfim, foi uma coisa testemunhada em intervalos por várias pessoas, o teatro ficava aberto, as pessoas entravam, saíam, havia um outro uso da mecânica do teatro, da plateia, do palco, do saguão. Teve um período que estava tendo uma peça nesse auditório, que é um pequeno teatro que tem no Sesc Pinheiros, e aí eu tive que sair para a peça acontecer, então a performance passou a acontecer no saguão, que é uma parte, no final eu não estava previsto isso, mas depois eu achei interessante, porque o saguão de fato é uma parte também do próprio teatro, né? Então fazia sentido. E agora, assim, esse ano, eu estou fazendo 51 anos, aí eu tive a ideia de fazer uma performance chamada 51 Uma Boa Ideia, que não é para fazer propaganda da cachaça, mas ela pega ironicamente esse sentido, né, da embriaguez. Ela é uma homenagem a um performer que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Geraldo Anhaia Mello, aquele trabalho que está no YouTube até, a situação social, política e econômica brasileira, que ele vai tomando uma cachaça, vai se embriagando diante da câmera e repetindo essa frase, até cair e ficar completamente bêbado. E a ideia é de uma embriaguez um pouco diferente. Eu não vou beber cachaça, mas eu fiz um levantamento das imagens, só JPEG, que eu tenho no meu computador, resultado de anos de aulas e de trabalhos e tal, e aí deu uma quantidade assim, em torno de 5.000 imagens, sobre as quais eu vou ficar falando continuamente durante horas. Assim, eu vou fazer uma espécie de aula que não acaba mais, até acabar a voz. Eu vou ficar falando. É uma performance de exaustão, né? Você fica. É meio como aquela. Tem uma performance famosa da Marina Abramovic que ela dançou durante 18 horas até cair dura no chão, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Eu espero não cair duro, mas eu vou evidentemente ficar sem voz. Eu vou perder a voz durante um tempo.
E na realidade é um esforço para investigar limite, para investigar um limite meu também, e uma experiência minha, porque para mim dar aula sempre teve relacionado com fazer performance. Eu trabalho com essa ideia, que é uma ideia que a Naira Ciotti desenvolveu muito bem, que é a ideia que ela chama híbrido professor performer, que era uma coisa que já estava no Joseph Beuys também, e que eu acho que é bem importante assim, para a educação e para a própria performance, né? Quando você monta uma performance, como é que você projeta no cara que vai ver, que vai perceber? Como é que ele vai entender? Como é que você garante que ele vai entender pelo menos o mínimo que você quer que ele entenda? Às vezes nem eu mesmo sei exatamente o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, mas não tem assim, tipo umas pedrinhas que você coloca, as pedrinhas tem convencionais? Algumas, lógico, tem algumas significações. Por exemplo, eu daria como exemplo essa performance que eu fiz recentemente no evento Ubicidade. Porque a gente não pode esquecer que a performance é uma comunicação, né? É uma forma de comunicação. Tem que ter o receptor. Mas a forma de comunicação, a comunicação, quer dizer, eu trabalho já há muitos anos com o conceito de comunicação que não pressupõe necessariamente que quem está recebendo a mensagem possa decodificar ela completamente. Ou seja, eu entendo que uma descomunicação também é uma comunicação. Ou seja, que você a ideia de clareza na comunicação tem que ver com o pensamento cartesiano, mediante o qual haveria um sentido final que pudesse ser levantado a partir do entendimento mútuo das Mas coisas. O cérebro não gosta do cartesiano? Não. Os cérebros ocidentais se acostumaram com essa mentalidade, mas de modo algum. Há inúmeras civilizações e formas de vida humana no planeta que não operam por essa lógica. Mas o que acontece, eu queria dar como exemplo, por exemplo, essa performance que eu fiz, duas performances, na verdade, recentes que eu fiz, uma num festival Performance, Corpo, Política e Tecnologia, que aconteceu no final do ano passado em Brasília. As duas estão com vídeo no YouTube e podem ser acessadas pela minha página no Contemporary Performance Network, que é uma rede social de performance que eu depois te passo aqui. Isso. A gente vai passar aqui no videocast para vocês. Então, uma performance foi essa que eu fiz em Brasília, em que eu usei a ideia que o Renato também trabalha e que o Beuys também trabalhou, da construção de uma mitologia pessoal. Eu peguei todas as roupas e todos os figurinos, entre aspas, que eu já usei em performance e coloquei tudo por cima uns dos outros. Máscaras, tudo. Fiz um balão de coisas assim e saí à rua com essas coisas. E aí eu ia me despindo dela. Ela se chama simplesmente striptease. Eu ia me despindo disso até ficar com uma sunga, pé de pato e óculos de mergulhador. E aí alguém chegava e me dava joga um balde de água. Isso numa cidade como Brasília, que é sequíssima, né? Quase como se você estivesse tentando ir à praia no impossível, tentando nadar no impossível. E que eu pessoalmente vejo como uma metáfora do meu próprio processo, né, de descoberta das coisas que eu faço e tal, mas que pode ser lida de muitas outras maneiras. E uma outra que eu fiz num evento chamado Ubicidade, que foi organizado pelo Arthur Matucci lá na USP, no Laboratório de Sistemas Integrados, trazer o Arthur foi transmitido via web. E aí nessa eu fiz, era uma que se chamava Leituras de Guru, que eu chamei Leituras de Guru 2, porque a primeira Leituras de Guru, na verdade, era uma espécie de palestra, performance, mais performance do que palestra, que eu fiz no encontro de antropologia e performance que aconteceu na USP há 2 anos atrás. Essa 2, na realidade, tinha um nome, essa história do guru, era uma brincadeira com o nome, mas era porque eu sou fã de uma banda de krautrock, meio obscura, dos anos 70, de krautrock, de rock alemão, como se convencionou chamar o rock alemão dos anos 70, que se chama Guru Guru. E aí eu peguei uma música dessa banda, seguindo um exemplo que eu tinha visto no RIAP, de artistas de Singapura e da China que trabalham o tempo da performance como sendo o tempo de uma música, como se a música fosse uma trilha. Eu peguei uma música de 10 minutos e convencionei, como eu precisava desse tempo para poder fazer a performance, convencionei que ela seria a marcadora do tempo, e sobre o som dessa música eu empilhei um monte de pratos e quebrei esses pratos,
usava uma parafuseira que eu tentava furar os pratos, depois quebrava eles, e com os cacos eu embolei esses cacos e fiz uma espécie de escultura estranha que é fruto de um monte de coisa demolida. Em 10 minutos. Em 10 minutos e vestindo um jaleco que eu usei pela primeira vez numa performance em 2007, que veio a ser na realidade o projeto final de performance dos meus alunos de arte do corpo de 2007. E esse projeto nesse projeto eu também fazia uma persona que era meio de um apresentador e meio de uma espécie de professor aloprado, coisa assim. E é um jaleco que tem escrito Dr. Lúcio Agra Monstrutivista, que tem a ver com, claro, né, também o meu livro, que é a minha tese de doutorado. O Monstrutivismo. Então era uma brincadeira com o meu próprio trabalho acadêmico e tudo, e aí eu visto isso em uma máscara de soldador, então fazia uma espécie de situação de investigação científica alucinada, algo mais ou menos assim. Esses dois trabalhos, curiosamente, ambos não trabalham com palavra, eles são muito singulares na minha produção, porque geralmente eu trabalho com a palavra, ou com a rarefação da palavra, que é o caso da Ursonata, do Kurt Schwitters, que é um poema de um poeta alemão dos anos 20, que aliás é comentado aí também no livro, ou então com esse trabalho, né, por exemplo, que está aí reproduzido a foto do Chris Funkhauser, saiu sem crédito no livro, mas enfim, a foto do Chris Funkhauser, que é um poeta digital norte-americano muito legal, dos Estados Unidos, um grande amigo meu lá. Esse outro trabalho, que é o Demolição, por exemplo, essa é a foto no divã do Monde, inclusive. Esse trabalho, que é o Demolição, já é um trabalho que transita, né, mas que trabalha ainda com a palavra. E eu, só muito recentemente, tenho tomado coragem para fazer trabalhos em que a palavra não está presente. O corpo sempre esteve, desde sempre, mas a emissão vocálica e tal é uma coisa que eu comecei a experimentar um pouco, deixar de lado, experimentar um pouco a construção de uma persona silenciosa. Conforme aconteceu aquilo que eu falei para você, da leitura da Enciclopédia Abril, os meus ídolos desde sempre já eram os artistas experimentais ou da vanguarda, como queira chamar, do início do século. Um dos motivos que me fez vir para São Paulo, há muitos anos atrás, eu vim do Rio de Janeiro, eu nasci em Recife, mas fui criado no estado do Rio. Um dos motivos que me trouxe para São Paulo era a admiração muito grande que eu tinha e continuo a ter pelo trabalho da poesia concreta, que me trouxe para cá como um desejo de estar mais próximo das pessoas ligadas ao movimento da poesia concreta. Culpa deles também, né? Culpa do Augusto, do Haroldo. Que se tornaram grandes amigos e pessoas que eu prezo muito. Os que já não estão mais entre nós, como por exemplo o Ronaldo Azeredo, que foi uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, com um trabalho que eu acho que ainda precisa ser mais olhado e pensado e observado, né? Quer dizer, enfim, esses também seriam os meus ídolos. Além disso, eu tenho, e eu acho que muitas pessoas da minha geração têm essa passagem pelo universo da música pop, principalmente do rock, mas no meu caso não só do rock, do funk, do soul, da música pop, da música popular, da canção, que me encanta muito, né? Eu tenho agora começado no exercício de traduzir canções clássicas do jazz ou canções outras populares. Outro dia eu botei no Facebook uma tentativa de tradução. Eu não sou tradutor, nem nunca me meti a traduzir, mas agora estou fazendo esse trabalho meio como uma coisa que está me agradando fazer. Aí eu topei com uma canção linda do Serge Gainsbourg, aí fiz uma tradução. Legal. E eu estou tentando também usar um pouco essa mídia como o Facebook de forma um pouco diferente, né, dessa coisa. As pessoas hoje usam o Facebook do tipo, acordei, fiz pipi, voltei para a cama, e aí bota então isso para juntar amigos, uns amigos que não... E aí eu acho que isso é pouco, né? E, enfim, eu acho que a gente tem que talvez... mas eu acho que é interessante você dar outro sentido a isso. Manda mais coisa pro Cronópolis, caramba. Não, certamente, vou mandar sim. Para nós, né? Eu tenho uma coisa que eu quero fazer muito, que agora, esse é um outro projeto meu. Você participou já bastante da Minimosine, né? Esse tem um projeto... A gravação do Arrigo lá que a gente fez, você estava lá também. Foi uma situação de performance.
Você com o Arrigo Bernabé. Essa foi uma situação muito prazerosa. Ela é uma segunda versão de uma coisa que eu fiz pela primeira vez, que é uma dos meus orgulhos, assim, uma das coisas que eu tenho mais satisfação de ter feito. Foi por ocasião da morte do Haroldo de Campos. Quer dizer, a ocasião era totalmente triste, mas se fez uma belíssima homenagem, se montou uma belíssima homenagem no Tuca, no Teatro da PUC de São Paulo, que foi um programa de televisão, na verdade, dirigido pelo Walter Silveira, e do qual eu participei lendo alguns poemas, e um desses que eu li foi a tradução do Haroldo e do Boris Schneiderman para aquele poema do Vladimir Klernikov, que se chama Ride Ridentes, na tradução que eles propuseram. E aí foi lindo, porque o Boris foi e leu primeiro o poema em russo, e em seguida eu li do lado dele o poema em português. Foi na tradução do Haroldo, foi super bonito. Legal. Então aquela ocasião que eu fiz com o Arrigo foi uma espécie de segunda ocasião dessa homenagem, né? Dessa homenagem. E eu cheguei a ler isso algumas outras vezes em eventos lá na Casa das Rosas, bacana, e é possível ver na TV Cronópolis. Isso. Tá lá. Bom, enfim, eu tenho um projeto de colocar, eu fiquei durante esses anos todos tenho muitos poemas feitos em PowerPoint. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas davam gargalhada, diziam assim, o cara fazendo coisa em PowerPoint. Era na época do auge do Flash, todo mundo dizia assim, você é um maluco que fica fazendo isso. PowerPoint era uma chimbica, era um calhambeque. Continua sendo, agora está pior ainda. Flash, né? Mas aí, o que me atraía era justamente essa dificuldade e essa coisa de você fazer com uma ferramenta totalmente inapropriada para isso, tentar experimentar coisas excelentes. E aí eu fiz uma meia dúzia de poemas que agora eu quero colocar na rede, distribuir todos eles. Então, não me interessa ficar retendo isso, e me interessaria muitas pessoas verem e tal. A maior parte deles, inclusive, são os que eu performo lá nessa apresentação do Demolição, que estavam até há pouquinho na exposição Paradas em Movimento Vídeo Poéticas, que teve a curadoria do Elson Frois, né? Estavam todos expostos lá. Ou uma boa parte deles. Foi lá no Centro Cultural. No Centro Cultural também. Ele me falou dessa. Montando isso daí. E aí, assim, esse é um trabalho, por exemplo, que com o passar dos anos eu fui vendo que fazia todo sentido pela singularidade que ele apontava. E aconteceu uma coisa engraçada. No meio dessa trajetória, um belo dia eu topei com uma matéria da Wired, da antiga Wired, em que o David Byrne, falava-se do David Byrne numa exposição que ele fez em Nova York, em que ele usava PowerPoint. Ele usou o PowerPoint para fazer umas imagens que ele expôs. E aí foi muito engraçado, porque ele disse, olha aí. Dá para fazer coisas legais. Isso sempre me atraiu. Na realidade, sempre me atraiu essa história de trabalhar com precário. Tem um livro que é o meu livro de cabeceira, assim, que eu até hoje leio muito, que é o Arte no Horizonte do Provável, do Haroldo. E foi dali que eu tirei toda a história do Kurt Schwitters. Na realidade, esse livro é super devedor, e o sonho dele era parecer com o livro do Haroldo. É super devedor esse livro, porque essa ideia da estética do precário que ele fala lá, nesse Arte no Horizonte Provável, é uma coisa que me encanta muito, e que eu acho que ainda tem muito para ser dito a respeito disso. Eu acho que ele abriu uma vereda, essa e a questão que ele coloca do construtivismo brutalista, que nos aproxima de obras extraordinárias, como a do Ivan Cardoso, por exemplo, que eu acho que é um dos maiores cineastas brasileiros, pouco visto, e um artista da maior qualidade. Eu sou fã incondicional do Ivan. Eu gosto muito, eu acho que o trabalho que você faz no Cronópolis, inclusive do ponto de vista de design gráfico, é singular. Eu não tenho visto muito isso ser feito em vários outros lugares do mundo. Quer dizer, a gente percorre sites de performance, de poesia em outros lugares, não tem esse tipo de coisa. É quente, é interessante, é entusiasmante, e através do Cronópolis, eu tenho lido coisas incríveis. Eu citaria pelo menos um exemplo, que é um texto recente do Augusto em que ele fala sobre Erykah Badu, sobre Liliane, sobre Amy Winehouse. Engraçado, né? Legal, né? É um texto lindo do Augusto que me fez. Eu recentemente fiz para uma coletânea de textos que vai sair, creio, em breve, um texto chamado Jovem Augusto, um texto para falar dos 80 anos dele. Me parece que quanto mais se fala dessa idade, por outro lado, se tem mais juventude, né? Então, mais generosidade. É incrível você nos dá a oportunidade, através do site, a gente ter contato com esse outro falar. Quem quiser
perceber, entender o que é isso, vai lá nesse texto do Augusto que está no Cronópolis e dá uma olhada, como ele trabalha com os links. Tem visto poucas pessoas fazerem isso, né? E o modo como ele lida com isso de forma tranquila e interessantíssima. Quer dizer, o Cronópolis é um lugar, um ponto de encontro assim, para essas sem coisas. Sem se preocupar com o próprio ícone que ele é, né? Com o próprio ícone, mas isso né? é o que se passa com todas as pessoas que são realmente grandiosas, todos os grandes artistas, né? Senão que tem, fica, já tem coragem de saber que é imortal, né? Aquela coisa... Não posso falar sobre a Amy Winehouse. Não tem do's and do nots, né? Tudo é possível. E o que me encanta é essa coisa da amplitude de todas as possibilidades, né? Isso eu acho que é a contribuição milionária de todos os erros, a proliferação das poéticas possíveis. Tem várias frases de vários grandes artistas que podem resumir essa ideia, que é o que me entusiasma, que me faz continuar fazendo, criando, tudo. Lúcio, muito legal você estar aqui, você ter vindo aqui visitar a gente, conversar com o Sudonofiano. Obrigadão, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. Viu? Tchau, até o próximo videocast.